eu devo orar? Por que a Bíblia nos diz que, mesmo sem vontade, nós temos que orar? Bom, vem comigo que eu vou te explicar um pouco mais sobre a oração, a importância da oração na vida de um cristão. Para quem não me conhece, me chamo Jaiane, sou cristã, seja bem-vinda ao meu canal. Aqui estou sempre abordando temas importantes sobre a palavra do Senhor e vamos juntos hoje saber um pouco mais sobre a oração. Vamos ver o que diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17 em diante. Vai dizer assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Nós vamos ver que a palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar. O que é sem cessar, irmã Jaiane? É orar constantemente, sem parar, independente do momento que você está passando, se é bom ou se é ruim. A palavra do Senhor não diz que nós temos que orar somente em momentos bons e oportunos para nós, mas a palavra do Senhor diz orar sem cessar, independente do momento. Talvez você esteja passando um momento não tão agradável aos teus olhos, mas é nesse momento que o Senhor nos convida a orar. Por que devemos orar, irmã Jaiane? Bom, a oração é o nosso diálogo diante de Deus. É onde conversamos com o Senhor. É onde geramos intimidade. É onde o Senhor nos conhece com profundidade. Ou melhor dizendo, onde nós conhecemos a Ele. Então, quando nós oramos, nós estamos conversando com o Senhor. Não tem como eu ter uma vida regada de bênçãos se eu não oro. Se eu não conheço o abençoador, eu não vou obter as bênçãos dele. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos a ele, nós nos tornamos íntimos e amigos do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: não esperei sentir vontade de orar para ter uma vida de oração. Comece sem vontade. É aquilo que eu falei para vocês. Não é que nós gostemos de orar. Não vamos ser hipócritas ao dizer que nós gostamos de orar. Porque muitas das vezes nós não queremos orar, mas a palavra do Senhor nos instrui a orar sem vontade. O Senhor, na sua infinita sabedoria, ele já saberia que nós, seres humanos, errantes, pecaminosos, não queríamos orar constantemente. Mas nós vamos ver que Jesus, ele orava constantemente, em todo tempo, antes dele fazer qualquer coisa, no momento de angústia, de aflição, Jesus orava. Vamos ver o que fala a palavra do Senhor aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 39, vai dizer assim: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Olha só, Jesus, ele instruía para quê? Para que nós viemos a orar, porque a oração, ela faz com que nós fiquemos vulneráveis a ouvir a voz do Senhor. Quanto mais você orar, eu orar, nós vamos ter mais intimidade com Deus. E ali nós vamos estar fortalecendo o nosso espírito. Então nós vamos resistir às tentações, porque a palavra do Senhor diz: orai para que não tereis em tentação, para que não entre em tentação. Então, quando nós oramos, nós automaticamente lançamos uma barreira que faz com que nós resistimos às tentações do inimigo. E a palavra do Senhor vai dizer mais abaixo: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Olha só, Jesus era santo, Jesus era perfeito, mas mesmo assim, ele tinha o seu momento de oração, ele tinha o seu momento com o seu pai, aonde ele deixava tudo os seus afazeres e ia orar e buscar ao Senhor. E o Senhor está nos alertando nesse dia. Quantas vezes você não tem mais orado, você não tem mais tido intimidade, você não tem tido mais tempo, você está tão ocupado que você não tem mais tempo de orar, que você não tem mais tempo de buscar, que você não tem mais tempo de intimidade com o Senhor. Mas nós vamos ver através dessa palavra. O Senhor está falando aos nossos corações nesse momento que Ele ainda é um Deus que ama intimidade.
intimidade, que Ele é um Deus que ainda ama ouvir as orações dos seus filhos. Ele quer de mim e de você mais intimidade, mais exclusividade. Ei, quando nós colocamos barreiras entre o Senhor e nós estamos automaticamente afastando o que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas nós vamos ver como Jesus, o maior exemplo, o maior missionário que teve, ele orava, ele sabia que quando ele orasse, aleluia, ele era fortalecido, ele, aleluia, ele resistia às tentações de Satanás. Nós vamos ver quando Satanás atende o Senhor ali, quando ele está naquele deserto, Jesus, ele ora. Ei, meu irmão, eu quero te dizer através dessa palavra que o segredo ainda é orar, que o segredo ainda é ter intimidade, que o segredo é ainda ter exclusividade com Deus. O Senhor sente a tua falta, Ele sente saudade de quando você orava com fervente, aleluia, a oração a Ele, mesmo sem palavras, meu irmão, mas não pare de orar. É isso que o inimigo quer da minha e da sua vida, quer ver nós tão frustrado, aleluia, a ponto de não acreditarmos mais que a oração tem poder. Mas eu vim aqui como ministra do Senhor para te dizer que há poder quando nós oramos. Quando nós oramos, o inferno se abala. Quando nós oramos, nós, aleluia, somos revestidos de glória e unção. Não pare de orar. Se o Senhor me trouxe aqui para falar sobre isso, é porque Ele sabe que você precisa, aleluia, ter intimidade com Ele. Eu quero te dizer que o segredo ainda é orar, mas irmã Jaiane, eu tô passando por um deserto grande. Ei, ora! Irmã Jaiane, eu tô passando por uma tribulação. Ore antes de fazer algo. Ore agradecendo a Deus, não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Aleluia, tem um livro que fala assim: antes eu achava que estava cumprindo uma obrigação para com Deus a orar. Irmãos, orar não é obrigação, mas orar é quando nós temos o privilégio de falar com Deus. A oração é privilégio, não é obrigação. Se você ora pensando que é obrigação, eu vou orar porque eu preciso, porque eu quero, porque eu tenho que orar, não faça isso como um peso. A oração é aonde você se renova, a oração é onde você adquire mais intimidade, mais conhecimento com Deus. Aleluia. E se você não orava, meu irmão, volte a orar. E antes do término desse vídeo, nós vamos orar juntos, aleluia, porque eu creio que o Senhor vai renovar pessoas, porque eu creio que o Senhor está falando com você e vai te renovar. Ei, filho, volte a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu te apresento essa pessoa que está vendo esse vídeo. Talvez ela entrou aqui nem sabendo o que seria, mas tu já tinha marcado este encontro. Dá força para ela te buscar, dá força para ela ter intimidade contigo novamente, dá força, Deus, para ela voltar ao primeiro amor. Espírito Santo de Deus, alcance essa pessoa onde ela estiver. Senhor, que a tua misericórdia alcance, meu Pai, que o inimigo da alma dela não coloque nos pensamentos dela que não vale a pena te buscar, que não vale a pena orar a ti, Senhor. Faz essa pessoa entender que as maiores causas, as maiores lutas são vencidas de joelhos dobrados, te buscando. Senhor, que o inimigo das almas, meu Pai, dos teus filhos, não venha prevalecer, mas que a oração seja constante, que a oração, meu Pai, seja diária, que a oração seja o alimento, Pai, para uma vida verdadeiramente contigo. Recebe renovo, recebe força para orar, para buscar, para meditar, recebe força e volte à essência do primeiro amor. Aleluia, que o Senhor te alcance, que você venha entender que a oração é a chave para a vitória. E aqui, aleluia, o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Através da oração, nós nos tornamos mais íntimos de Deus, amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.